Santana, veio lá da Bahia. O senhor está quase paulista, está mais paulista do que baiano. Eu só vejo o senhor lá no Brás, né? Acompanho nas redes sociais por aqui. Agora chegou o momento de nós ouvirmos a porção viva da palavra de Deus. O povo de Deus pode ficar de pé. Pastor Abílio, com o senhor. Meus amados, servos e servas de Deus, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Os que podem, por favor, tome o vosso assento. Antes de uso fazer da palavra do bom mestre, eu careço, necessito, antes de uso fazer da palavra do bom mestre, eu careço, necessito, preciso da vossa preciosíssima atenção para o que eu tenho a vos dizer. Antes da leitura da palavra, antes de mais nada, eu quero prestar continências ao grande Deus dos céus, à majestade eterna, pela vida daquele que Deus tem agraciado esta igreja como o vosso líder espiritual. Eu, pastor Abílio Santana, não tenho dificuldade nenhuma, não tenho, em honrar alguém. Não tenho. Até porque tudo que tu plantas, tu colhes. Observe que eu disse que careço, necessito, preciso da vossa preciosíssima atenção antes da leitura, antes de falar a palavra que eu julgo ser uma palavra da parte de Deus, colocada no meu coração. Senhores, esta igreja, a igreja de Garça, da abençoada e progressiva cidade denominada de Garça, é uma igreja propriamente dito centenária, uma igreja que foi inaugurada pelo nosso patriarca. Por esta tribuna passou o pastor Paulo Leiva Macalão. Por esta tribuna passou o nosso bispo primaz, o doutor Manuel Ferreira. Neste púlpito aqui, foi apresentado aos céus, ainda recém-nascido, o nosso presidente mundial. Nasceu nesta cidade o bispo doutor Samuel Ferreira. Então, é muito peso. Falo isso sem nenhuma lisonja. Sem nenhuma. E presidir esta cidade é carregar nos seus ombros um grande peso. Não é qualquer um. O anjo desta igreja, que os senhores conhecem de cor e salteado, é um dos homens da extrema confiança do nosso bispo,
trata-se de um exemplo de caráter, um exemplo de boa índole. Ser pastoreado pelo digno pastor Sérgio Lessa é privilégio de poucos. Um homem de um caráter assim digno de toda respeitabilidade. Ter um pastor como os senhores têm é privilégio de poucos. De um peso e eu particularmente não tenho dificuldade nenhuma em reconhecer o peso que a majestade eterna colocou sobre os ombros de um homem. Não tem. Eu fiz esse arrodeio todo antes de ministrar a palavra, só para te dizer uma pequena, grande verdade. Uma pequena, grande verdade. Qual, pastor Abílio? Parabéns pelo pastor que Deus nos tem entregado. Quantos pode aplaudir os céus pela vida do pastor Lessa? Faça isso. Glória a Deus. Amados, quando a gente vem ao mundo, a gente vem incompleto. Até que alguém me prove o contrário. Quando me provarem, eu digo, opa, só errei até aqui. Mas por enquanto ninguém nunca ousou redarguir-me. Quando a gente vem ao mundo, a gente vem incompleto. Quando somos agraciados pelos céus em acharmos a nossa outra banda, aí a gente se torna uma só carne, a gente se completa. Aplaudimos aos céus pela vida do pastor Sérgio Lessa. Agora vamos aplaudir aos céus pela vida da outra banda do pastor Sérgio, que veio com o nome de pastora Maria Lessa. Seja Deus louvado por vossa vida, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Senhores pastores, seja Deus louvado pela vida de cada um dos senhores. Seja Deus magnificado pela vida de cada um dos amados ministros do Senhor Jesus, que ocupa esta santa tribuna. Querido Natalino, você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu te respeito. O amado pastor Arnaldo Oliveira, seja Deus louvado por vossa vida. Quantos ainda querem ouvir o que Deus tem para falar? Diga amém. Trago uma saudação da vossa co-irmã, da Adebrais Salvador, igreja que por infinita misericórdia de Deus presido há 18 anos. Sou desta nação Madureira. E se a vossa co-irmã Adebrais Salvador é bem-vinda, diga amém. Amém. Sem mais delonga, um texto muito conhecido entre nós, julgo que será um texto extremamente conhecido. Prometo-vos que não farei de tudo para não ser enfadonho ao meu irmão, à minha irmã. Farei de tudo para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em tempo recorde. Uma pergunta simples. Alguém aqui sabe dizer aleluia? Aleluia. Quase ninguém. Alguém sabe dizer glória a Deus? Aleluia. Que bom. Alguém faz parte do grupo do amém? Amém. Alguém faz parte do grupo dos aplausos? Já senti que o grupo do amém é mais forte. Quer ver? Cadê o grupo do amém? Amém. O grupo do glória a Deus? Glória a Deus. E o grupo do aleluia? Aleluia. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: se você é pentecostal, me dá um sinal agora.
Um texto muito, quer dizer, julgo ser conhecido entre nós. Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Então, somente o versículo de número 1. Um versículo tão somente. Juízes, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: era então Jefté, repete isso, o gileadita. Só mais uma vez. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. Está fraco. Valente e valoroso. Só as mulheres. Valente e valoroso. Só as mulheres. Valente e valoroso. Varões. Valente e valoroso. Porém, filho de uma prostituta. Toda a igreja. Porém, filho de uma prostituta. Só mais uma vez. Mas Gileade gerara a Jefté. Toda a igreja. Mas Gileade gerara a Jefté. Eu vou ler todo o texto de novo. Pare de se locomover por caridade, até porque estamos na leitura oficial. E eu sou do tempo que, quando estávamos lendo a palavra, a gente não se locomovia em respeito à leitura da palavra. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. Porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Quem gerou Jefté? Está fraco. Quem gerou Jefté? Até aqui. Pode tirar, querido. Obrigado, tá? De coração, obrigado. Senhores, o texto que ora acabamos de ler requer bastante atenção para entendermos. Bastante. Vou repetir. O texto que ora acabamos de ler requer bastante atenção para entendermos. Quem é que faz parte da mídia aqui? Quem? Acena com a mão. Só tu? Como é teu nome? Eu quero ouvir ela. Agora é hora dela brilhar. Pega a visão. Como é teu nome? Maria. Por favor. Como é teu nome mesmo? Maria Eduarda. Tira a foto minha aí, vá. Pronto. Vem cá, sobe aqui. Aí tu pega o povo. Aí tu finge que é pentecostal. Levanta a mão assim. Aí tu, viu Lia? Maria Alexa. Maria na minha Bahia é Lia. Aí Santa Lia, que é Maria. Quando tu vê um crente ali, ó, aí tu vai lá e... Entendeu? Ela tem liberdade de andar para lá e para cá. Aí, quando você for passando, vai ter gente assim, frio, mas ele já pegou que você vai tirar foto, vai fingir que é pentecostal. Aí tu larga de lado. Pegou a visão? Pegou? Fica à vontade. Bom, quem que está? Como é teu nome? Azaf. E tu está no teclado. Já disse para que veio. Porque Azaf era o cara, né? Você no teclado. Azaf. Você é o cara. Deus te abençoe, Azaf.
Aliás, Deus te abençoe, não. Que seja abençoado. Deus continue te abençoando, Azaf. Ô irmão, pelo amor de Deus, confirma aí. Deus continue te abençoando, Azaf. Não, não é glória a Deus, é amém. Por que tem crente que é assim, rapaz? Na hora de fazer uma coisa, ele faz diferente. Porque glória a Deus, amém, tudo bem. Mas a palavra amém quer dizer eu concordo. Assim seja. Aí, em vez dele concordar, não. Amém. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: pega a visão. Vamos ver, Azaf, vamos ver. Azaf, Deus continue te abençoando. Amém. Senhores, o texto que agora acabamos de ler requer bastante atenção para entendermos. Bastante. A palavra que vos trago ela é muito rápida, muito objetiva, para não causar enfado a nenhum dos senhores. A nenhum dos senhores. Eu vou só recapitular o texto que a gente leu. Está escrito assim: eu e tu, nós lemos uma passagem bíblica que diz assim: era então... Não, tira, querido. Pega a visão. Que é isso não, valeu a intenção, isso é fato. Isso é fato. Eu tenho que te agradecer aos céus pela sua vida. A intenção foi cooperar com o culto. Mas tem pessoas que não têm esta habilidade de ouvir e ler ao mesmo tempo. Entendeu? Valeu a intenção. Mas se eu continuo deixando aí tem gente que não tem a habilidade de ouvir e ler ao mesmo tempo. E a minha didática é completamente distinta da didática, né, quase que chamada normal. Vamos lá. O texto diz assim: era então Jefité. Como era o nome dele? Jefité. Me ajuda, gente. Como era o nome dele? Jefité. Jefité quer dizer Deus abre. O que quer dizer Jefité? Deus abre. Escuta isso. O gileadita. O que quer dizer gileadita? Natural de um local cujo nome era... Eu estou pregando sozinho, aí não funciona. Eu queria tanto que você participasse. Vamos lá. Natural de um local cujo nome era... Gileade. Detalhe, nós lemos no livro dos Juízes. Isso aí está no início de tudo. Vou repetir, no início de tudo. Israel ainda não tem rei. Moisés tem aproximadamente 130 anos que havia morrido. Querido Natalino, me perdoa, quase esqueci do teu nome. Você foi apresentado, isso é fato, mas o povo precisa saber quem é Natalino. Quem é que aqui nunca teve um produto da empresa do Natalino? Quem nunca teve um CD, um DVD, e lá estava escrito Paz no Vale? Quem? Quem nunca teve? É quem lançou, foi na Bahia buscar Abílio Santana na década de 90 e lançou para o Brasil, o mundo. É quem lançou o meu irmãozão, um dos meus melhores amigos, Marco Feliciano. Aquele que agora desviou, desviou do... Não do evangelho, mas agora ele defende o número 12 mais 1, né? Tá. Não, esse número já deu azar. Já é número do azar, né? 12 mais 1. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: pega a visão. Quem lançou? Adeildo Costa.
né? E tantos outros, né? Tantos e tantos outros, né? Está aí, natalino, dono da paz no vale. Mas por que você está falando dele assim? Fazer a média para alguém pagar a janta depois do culto, não é não? Quem quer jantar hoje? Diga amém. Amém. E quem quer que natalino pague uma janta hoje para a gente? Todo mundo. E pastor, por que foi mais forte? Que conversa é essa? A churrascaria aqui na cidade é até que horas? Hein, minha pastora? À noite não abre. Salvou natalino. À noite não abre. Mas um dia a gente vem, um dia de tarde. Aí não diz amém, não tem. Não, já passou, o trem já passou faz tempo. Deus te abençoe, Natal. Deus te guarde. Bom, pronto, bora imitar. Aplauda Jesus pela vida natalina. Olha o texto. Era então Jefté quer dizer Deus abre. O que quer dizer Jefté? Deus abre. O gileadita, ele nasceu na eira de Gileade. Como eu vinha dizendo, 100 e poucos anos que Moisés não mais existe. É no período do sexto, vou repetir, é no período do sexto, que número? Sexto juiz de Israel, que ele nasce. Ele quem? Jefté. E quem era o pai de Jefté? Gileade. Só acompanha meu raciocínio. Gileade. Quem era Gileade? A palavra Gileade quer dizer banco de pedra. Gileade, banco de pedra. Que quer dizer Gileade? Banco de pedra. Guarda isso. Há um porquê de eu estar trazendo essas referências. Gileade quer dizer banco de pedra. Que quer dizer Gileade? Banco de pedra. O fundador da eira dos gileaditas. Ele era o líder. Ele era o líder. Cabeça de tribo. O cabeça de tribo era Gileade. Respeitadíssimo. A ponto do escritor dizer: era então Jefté, o gileadita, aí das qualidades dele, valente, e valoroso. O próprio escritor disse: porém, eu só creio porque está escrito. O escritor exaltou ele, valente, valoroso. O que quer dizer valente e valoroso? Portador de muitos valores. Exalta. Se você estiver procurando um nome para colocar num bebê, quando você lê, era então Jefté, o que quer dizer Jefté? Deus abre, valente, valoroso. Se parar a leitura aí, vai dizer, opa, olha o nome do menino, valente, valoroso. Porque o escritor está exaltando. Era então Jefté, Deus abre, valente, valoroso. Se parasse a leitura aí, mas o próprio escritor disse, porém, todas as vezes que você escutar essa palavra, porém, prepare. O pau vai comer na cara de nós. É mais ou menos assim. Fulano de tal, pensa num cabra bom? Rapaz, eu vou te contar um segredo. Fulano de tal fez isso. Ei, cabra bom. Se a pessoa estiver escutando e disser, fez tudo isso, fez. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Tem um porém, viu? Menino,
O demônio vai abrir a boca depois do porém. Se elogia, 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 elogia. Se a pessoa que estiver escutando disser, porém, tipo assim, quem é porém? Porém é o chutando. Porém é o cava-buraco. Porém é tudo que você disse não vale nada. Por quê? Porque ele tem um porém. O próprio escritor disse, valente, valoroso. Porém, aí meu irmão, toda vez que você escutar porém, escute se não é pejorativo a próxima expressão. Era então Jefité o gileadita valente e valoroso. Elogio. Depois de elogiar disse, porém, olha o que ele disse, qual era o porém? Filho de uma prostituta. Quando você lê depois do porém, você diz, pensando bem, não vou colocar o nome do menino Jefité não, porque esse porém aqui acabou. Aí você continua a leitura. Isso aqui é um ioiô, como a gente diz na Bahia, eu não sei como é que você chama aqui, ioiô, é aquele negócio que a gente que é da década, não lhe interessa, que a gente que já tem neto, né? Ô pastor, oi, o senhor tem quantos anos? E lhe interessa? Aí uma irmã lá fora, né? Pastor, o senhor aqui, glória a Deus. Eu era adolescente, eu olhei para a irmã. Ô pastor, eu era adolescente. Eu tinha aquelas fitas cassete, tudo bem, eu venho da época das cassetes, né, da década de 80, né? Mas eu olhei para a irmã, não estou falando nada, tá, varoa? Que hoje tudo é processo, né? Mas eu era adolescente e escutava suas fitas. Deu vontade de perguntar, está surda? Não escuta mais não? Porque me doeu, a irmã... Eu olhei para a irmã, não estou falando mal não, mas eu olhei e disse, isso aí pisou na lama do dilúvio. E está dizendo que eu preguei, ela era adolescente. Bom, quando ele diz, o escritor diz, porém, filho de uma prostituta. Escuta isso, gente, por caridade. Quando diz filho de uma prostituta, quem está procurando um nome para uma criança diz, dá não. Quando você pensa que acabou, o ioiô, aquele negócio pendurado num cordão que desce, sobe. Como é que é aqui? Ioiô mesmo? Ioiô. Desce e sobe. Era então Jefité, o gileadita valente, subiu. Valoroso. De repente desceu. Filho de uma prostituta. De repente sobe de novo, ó. Mas Gileade, ó, gerara Jefté. Ele tinha um porém. De repente apareceu um mas. Tipo assim, fulano não presta, fulano é ladrão, é bandido, mentiroso, 171. Aquilo entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nele. Você acaba com o cabra, achando que não tem mais jeito. De repente a pessoa diz, você falou tudo aí, mas... todo mas destrói o porém. Vou repetir. Todo mas destrói o porém. Pastor, não estou entendendo. Todo mas destrói o porém. E esta noite é noite de destruição do porém. Quem recebe esta palavra, aplauda Jesus Cristo, por favor.
Quer ver? Quer ver? Quer ver? Jesus falou. Jesus falou. Levanta e aparta para mim. Está escrito. Aparta-me. Aparta para mim. Aparta-me. A Paulo e a Barnabé. Aí de repente, em vez do cabra chegar e fazer o que Deus mandou, escute isso, em vez do cabra fazer o que Deus mandou, aparta-me a Paulo e a Barnabé. Em vez do cabra consagrar, sabe o que ele fez? Senhor, está escrito. O Senhor está dizendo para eu consagrar a Paulo e a Barnabé. Eu tenho ouvido falar que Paulo é isso, mais isso. O senhor é daí de cima, eu sou daqui de baixo. Então aqui embaixo eu conheço, é isso. Falando com Deus. Aí Deus disse, ele é tudo isso, mas se levante e vá consagrar. Pastor, eu não entendi, é porque tu é ruim para pegar a revelação. O mas de Deus destrói o porém que Satanás levantou. O mas de Deus destrói o porém que Satanás levantou. Quem está entendendo, aplauda Jesus Cristo, por favor. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, pega a visão. Não, ele não ouviu não, fale com gosto, pega a visão. Deixa eu tentar te explicar. Pelo menos é o que diz a Bíblia. Deixa eu tentar te explicar como é que o nosso Jefité entrou num globo terra. Deixa eu tentar te explicar. Como é que o nosso Jefité, olha para mim por favor, entrou num globo terra. Escuta isso. Todo elemento que casa-se, ele tem alguns intentos, mas o primordial, casou, tem alguns intentos, alguns objetivos, mas o primordial é constituir família, sim ou não? Meu Deus, estou falando sozinho. Eu vou repetir. Todo elemento, quando casa, eu, tu, eu, nós, quando casamos, temos alguns intentos, alguns objetivos, mas o primordial é constituir família. Segundo a Bíblia, acompanha o meu raciocínio. Só que seu Gileade, pastora Maria, casou-se com uma mulher estéril. E o sonho de Gileade era ser pai. E o menino não vinha. Aí, segundo a Bíblia, Gileade visitou a casa das parentas de Raabe. Pegou a visão? Não, porque hoje tudo é processo. Então você tem que falar assim, cheio de dedos. Mas se você não entendeu, eu vou ter que arriscar um processo nas costas para você entender. Não entendeu não, né? As vendedoras de alegria. Tu não entendeu? As ninjas, as piriguete. Entendeu ou não? Aí Gileade chega lá, escuta isso. Escuta isso, por favor. Gileade chegou lá, visitou ela, né? Só que toda mulher sabe, existe o chamado período fértil. E
A ninja estava no período fértil. Eu estou recapitulando o texto para você entender a revelação. Mas a ninja prestou um serviço tão bem prestado que ela fez jus. Ela fez jus ao valor pago. Escuta isso. Não sei se no outro mês, na outra semana, no outro dia, sei lá. Gileade, o cliente voltou. Quando o cliente voltou, a mercadoria estava lá. Aí ela disse: seu Gileade, esses tempos eu não entrei no fluxo e no refluxo menstrual. Eu não estou entendendo. Eu acho, seu Gileade, que eu estou enjoando, eu estou cuspindo à toa. Eu estou com ânsia de vômito. Eu estou com desejo de comer coisa assim, sabe, senhor? Quem já ficou grávida sabe o que eu estou falando. Gileade disse: tu quer me dizer o quê? Ela disse: eu acho que eu estou grávida. Mas era tudo que Gileade queria, porque o sonho dele era ser. Me ajuda? O sonho dele era ser. Aí Gileade se alegrou. Ei, Gileade se alegrou. A Bíblia diz que Gileade grita: o menino vai ter pai. Saberão quem é o pai do menino. Tanto é que a gente sabe quem era o pai, porque o próprio escritor disse quem era o pai. Mas não tem o nome da mãe, não tem. Tem o defeito dela, a vida, né? Vida não, a sobrevivência, né? Isso não é vida. Enfim, você vai entender onde eu quero chegar. Quando o menino nasceu, que enjoou da mama, escuta isso, Gileade levou para casa. Não escuta, glória a Deus o quê? Glória a Deus porque não era tu. Criar filho de uma quenga é negócio de glória a Deus, pai? Não, vamos ser bem, né? Não. A Bíblia diz que o vosso culto seja... Me ajuda, gente, que o vosso culto seja... Para o inferno ouvir que o vosso culto seja... O que quer dizer culto racional? É para dar glória a Deus? É, mas com muita consciência, com raciocínio. Tem hora que é hora de ficar calado. Tem hora que é hora de dar glória a Deus. Tem hora que é para dizer: oh Jesus, tem misericórdia. E não dizer amém. Pronto, eu estou pregando em Santo Antônio de Jesus, onde mora a manhã, né? E minha velha crente, serva de Deus. E eu avisei o pastor: eu estou indo aí. Sério, pastor Abílio? Ele botou no rádio, isso tem uns 20 anos mais ou menos, e botou no rádio, e cidade, deu gente na igreja. Eu parei o carro do outro lado, manhã querendo entrar comigo na igreja, né? E aí eu digo: vamos, manhã, parei o carro, e quando eu vou atravessando a rua, eu não sei de onde surgiu aquele carro. Como é o nome do senhor, meu amado? Pastor Davino. Pastor Davino, eu não sei de onde surgiu aquele carro. Ia pegar amanhã, ia jogar do outro lado. Eu dei uma queda a chamada cama de gato, né? Eu joguei a perna, peguei amanhã, joguei para cá e o carro passou. Eu caí, ralei o paletó, Eu estou contando o testemunho do milagre que aconteceu lá na porta da igreja. Imagina, o pregador foi atropelado, ia estragar o culto. Eu estou dizendo, irmãos, quase aconteceu uma desgraça, uma catástrofe aí fora agora. Minha mãe ia morrer, o miserável, parece que estava maluco, sei lá, aceitou Jesus naqueles dias, eu não sei. Ainda estava com o cheiro da maconha estragada, sei lá que desgrama era. E aí ele começou a gritar: amém! Eu digo: amém, porque não foi sua mãe. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: pega a visão. Ele não ouviu não, fale de novo. Aí, estou finalizando agora. Aí, quando o menino desmamou, Gileade levou para casa. A mulher não tem filho. E a mulher aceitou? Como não? Nessa época aqui, nessa época aqui,
Mulher, alguém me ouve? Diga amém. Amém. Nessa época aqui, mulher tem 2 direitos. Primeiro, não ter direito. Segundo, abusar do direito que tinha. Qual? Aceitou. O menino cresce dentro da casa de Gileade, e Gileade escuta pela primeira vez: papai! E de fato ele era filho. E é o unigênito, é o único. Só que a Bíblia diz, depois você lê, agora não, depois você lê. Eu só li o versículo 1. Eu só li o capítulo 11 e o versículo 1. Depois você lê, agora não. Eu não acredito que você vai abrir a Bíblia agora. Eu vou lhe filmar. Pois bem, a Bíblia diz que Deus abriu a madre, meu pastor. Amado pastor Sérgio. A Bíblia diz que Deus abriu a madre, meu pastor, da mulher de Gileade. Tipo assim, depois você lê. Tipo assim, Deus abriu a madre. E amado pastor, começou a dar menino, mas deu menino. Tipo assim, é filho que você quer? É filho que você quer? Então é filho que tereis. Encheu a casa de menino. E tome-lhe filho, tome-lhe filho. Imagina Gileade tendo o privilégio de ser pai de tantas crianças. Agora imagina Jefité crescendo nesta casa. Quando esses meninos começaram a falar: oh meu pai, irmão, Shalom, Shalom, como é o nome de tua mãe? Fulana. E da sua, irmão? A mesma sua. Sim, o nome, fulana. O teu pai? O mesmo teu. Sim, o nome, irmão. Indireta. Jefité, quem é a tua mãe? Oh, meu irmão, se o escritor já está dizendo que nem nome tinha, imagina esse menino crescendo dentro de casa. Filho da prostituta, vem cá. Era um porém que ele tinha. Mas só que Jefité era o primogênito. E a lei da primogenitura dizia o seguinte: quando o pai sair de casa a viajar, quem assume tudo é o primogênito. Se o primogênito bater, está batido. Der um pau, está bem dado. Aí Jefité dizia: um dia, pai viaja. Viu? Meu nome é Cátia Espera. Pega a visão. Um dia, papai viaja. E ore muito ao Deus de Abraão, que pai volte logo. Primogênito aqui. Filho de Kenga, né? Um dia pai viaja. Mas o nome do pai dele era nada mais, nada menos que banco de rocha, banco de pedra. Escute isso. E o nosso querido banco de rocha vivia tal quanto um banco de rocha. Honrava o menino. E a lei dizia o seguinte: na partilha dos bens, o primogênito tem porção dobrada. 10 filhos tem que dividir não por 10, mas por 11, porque o primogênito tem direito à porção dobrada. Ok, tome susto, olha o arrudeio que eu estou fazendo para tentar explicar o texto que a gente leu, e vou finalizar agora. E a minha irmã e meu irmão vão entender, porque eu quero tanto a tua atenção. Porque eu quero tanto a sua atenção. Estou finalizando agora, te prometo.
Senhores, infelizmente o banco de rocha quebrou-se. Seu Gileade morreu. E quando Gileade morre, Jefité ficou destruído, arrasado. Mas onde estava a esperança dele? Na partilha dos bens. Vou pegar minha herança e vou viver minha vida. Depois você lê, não vamos ler agora por conta do tempo, mas depois você lê o capítulo todo. Eu só li o versículo 1. Na morte de Gileade, todos os filhos se reuniram, e disseram: filho de uma prostituta, chispa a minha herança. Sua herança aonde? Qual é a garantia que você não é filho de outro? Aqui não. Você não terá direito a herança nenhuma. Chispa. Irmão, que teu irmão? Qual é teu irmão? Irmão, eu nunca saí daqui, segundo a história, de 13 para 15 anos. De 13 para 15 anos. Começou a chorar. Ô irmão, eu não conheço nada. Chispa! Eu não conheço nada lá fora, meu irmão. Vai viver sua vida. Sai fora! Ele pegou uma trouxinha, senhores pastores, um restinho de roupa botou nas costas, saiu chorando e todos gritavam: sai fora! Filho de uma prostituta! E ele: irmãos, sai! Corramos por conta do tempo. Na sua leitura você vai achar que lá na frente Jefité passou a andar com os vândalos, os meninos de rua. Alguém me ouve? Diga amém. Amém. Não deixa nada atrapalhar o que Deus tem para você, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não deixa nada atrapalhar o que Deus tem para você, por favor. Essa história eu já conheço. Eu estou querendo é passar para você. Agora, a água só se dá a quem tem sede. E Jefité passa a andar com os meninos de rua, com os vândalos. E os senhores sabem, anos depois, corramos por conta do tempo. Ei, 30 anos depois, Jefité agora tem cerca de 45 anos de idade. E quem é Jefité? Jefité, que passou a andar com os vândalos, tornou-se líder do bando. E ele está morando, na sua leitura, você vai ver que ele está morando num lugar chamado Tobi. T-O-B, Tobi. Como era o nome do lugar? E Jefité está morando num lugar chamado Tobi. Como era o nome do lugar? Só as mulheres. Como era o nome do lugar? Oxente, cadê as mulheres? Como era o nome do lugar? Eu estou torcendo por vocês. Como era o nome do lugar, mulheres? Estou torcendo por vocês, mas infelizmente... Varões, como era o nome do lugar? Tobi. E a Bíblia diz, senhores, que ele torna-se o líder, escuta isso, de toda a eira de Tobi. Segundo a Bíblia Sagrada, você vai achar essa história. Ele é o líder de Tobi. Tipo Robin Hood. Lá ninguém passa fome.
Ele é o líder de Tobi. 45 anos, 45 para 50 anos. Segundo historiadores, ele andava montado no cavalo, cabeludo, barbudo, cabelo longo, sem camisa, barriga para dentro, peito para fora. E ele chegava numa eira de ricos, saqueava com aqueles ex-vândalos, e agora liderado por ele. Mas ele levava e dividia com o pessoal de Tobi. E ele torna-se o líder de toda Tobi. A ponto de alguém chegar para ele e dizer: Senhor Jefté, sim, o senhor é o maior homem daqui de Tobi. O senhor é um homem assim, realizado, não é? E aí está escrito que ele disse: não, eu sou um dos maiores homens aqui de Tobi, mas os meus pés estão em Tobi, mas o meu coração não está aqui. Os meus pés estão em Tobi, mas o meu coração está em Gileade. Mas é o quê? E ninguém sabia o nome dele. Que ele cresceu, chegou ali 13, 14, 15 anos, mas não dizia o seu nome. E ele cresceu, Natalino, como o grande homem de Tobi. Era conhecido como príncipe de Tobi, mas ninguém sabia o seu nome. Mas ninguém se metia besta com Tobi. Quem tocasse Tobi, ele ia lá e pegava pelo cangote. Ele liderava Tobi. Escuta isso. O 6º rei de Israel morreu. Quando o 6º rei de Israel morre, Deus levanta inimigos contra Israel. A ponto desse inimigo, se for o caso, a gente lê o texto. Esse inimigo mandava carta dizendo: vamos invadir as terras de vocês. Vocês têm 2 opções: ou entrega as terras, ou se prepara para a guerra. Mas ninguém tinha poder bélico de brigar com os amonitas. E os amonitas tinham uma cultura, se for o caso a gente lê o texto: ganhem a guerra contra nós, porque se perderem, não vamos matar quem sobrar, mas vamos arrancar todos os olhos direito. Então todo mundo perdia os olhos direitos, criança, velho, do maior ao menor. Ia viver, mas ia viver só com o olho. Está escrito. E o olho direito era arrancado. Aí os homens de Israel, os anciãos, se reuniram, meu pastor, amado pastor Sérgio. Se reuniram, pastora Maria, e disseram: que há de ser de nós? Os amonitas vão destruir a gente. Nós não temos líder para comandar a nossa peleja. Aí em reunião, eles disseram: Tobi, geograficamente falando, é território de Israel. E tem um líder lá em Tobi. Aí separaram 12 anciãos e foram até Tobi. E o grande líder de Tobi, que é conhecido como líder de Tobi, príncipe de Tobi, e ninguém sabe o seu nome. Escutando os anciãos de Israel. Tudo que eu estou dizendo você vai ler após você continuar a leitura do capítulo 11. Nós lemos só um versículo, que foi o versículo 1. O grande líder de Tobi está sentado. Os 12 anciãos, cada um representando respectiva tribo,
pedindo, todos eles de joelhos, diante do príncipe de Tobi, dizendo: vem, comanda nosso exército, socorre-nos. A história diz que Jefté levantou, olhou para uns 4 deles e disseram: vocês aí, como é teu nome? Fulano de tal. E tu, ciclano. E tu, belcano. E tu, é ciclano. Nós 4 somos irmãos. Certo. Como era o nome do pai de vocês? Já morreu. Não, a pergunta foi outra. Como era o nome do pai de vocês? Gileade. Jefté fez isso. Vocês fiquem de pé, vocês continuem de joelhos. E Jefté fez isso. Vocês são filhos de Gileade? Não conhece essa cara? Não sou eu, filho de uma prostituta. E como é que vocês vêm aqui me pedir ajuda? Aí Deus chegou para ele e disse: filho, pega a visão. Você não disse que queria voltar para Gileade? Se sou eu ia estragar o milagre. Aquilo ali foi um jeitinho que Deus estava fazendo para tirar ele de Tobi e levar para Gileade. Porque aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Olha o rodeio que eu estou fazendo para devolver o microfone a quem de direito. Esta noite é noite de você sair de Tobi e chegar em Gileade. Quem recebe esta palavra, aplauda Jesus Cristo. Por favor. Aí Jefté disse, quando Deus falou com ele: você não disse que o seu desejo é tomar posse da sua herança? Você é um grande homem aqui, mas o seu coração está na herança que tomaram de você. Isso aqui sou eu que estou trabalhando. Jefté, ele entendeu. Ele disse: vocês aí, quer que eu comande o exército? Quer que eu vá à peleja? Vamos fazer um acordo. Se Deus entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, se eu colocar um ponto final na perseguição que os filhos de Amon estão fazendo aos filhos de Israel, eu não volto mais para Tobi. Eu serei o 7º juiz de Israel. E os anciãos disseram: negócio fechado. Pega a visão. Aquilo não era barulho, coisa nenhuma. Aquilo não era confusão, coisa nenhuma. Isso que você está passando não é luta, coisa nenhuma. Isso é um milagre disfarçado. Eu gosto de pregar para quem acredita em revelação. Eu gosto de pregar para quem acredita na palavra. Deus está falando com alguém aqui. Isso não é luta, coisa nenhuma. Isso não é provação, coisa nenhuma. Isso é um milagre disfarçado. Quem recebe esta palavra, aplauda Jesus Cristo, por favor.
a história conhecemos. A história conhecemos. Jefité vai à peleja. E quando Jefité, escuta isso, gente. Quando Jefité se arma para a peleja, quando Jefité se arma para a peleja, vai, fica à vontade, fica à vontade. Você é um neto de chefe, você pode tudo. Quando Jefité se arma para a peleja, mas não é. Quando Jefité se arma para a peleja, o que acontece? Jefité recebe uma carta do rei dos Amonitas. Olha para mim, senão você vai perder a revelação. O rei dos Amonitas chegaram. O rei dos Amonitas chegaram, mandando uma carta para Jefité. E a carta dizia o seguinte: por que estás levantando contra mim? A minha peleja não é contra você, é contra os filhos de Israel. Eu não quero guerra contigo. E Jefité respondeu: a guerra com Israel é guerra comigo. E peça ao seu Deus para guardar o seu corpo, porque a sua cabeça é minha. Vamos para ganhar tempo? Ganhar tempo. Na peleja, Jefité só levou aqueles ex-vândalos que há 30 anos atrás estava com ele. Levou os ex-vândalos, um exército potente, não em número, mas em estratégia. De repente, lá vem Jefité, todo ensanguentado, mas tudo sangue inimigo. Cabelo solto, barba rebelde, montado no cavalo, cabeça do rei na mão direita. Levantava a cabeça do rei, montado no cavalo. Ele chega aqui, ele chega aqui, no entroncamento, para a esquerda, Tobi, direita, Gileade, e ele está aqui, o exército dele atrás, a cabeça do filho de Amon na sua mão direita, ele sem camisa, ringindo os dentes, e lá vem uma multidão correndo da cidade de Gileade, porque a notícia chegou lá. Jefité é o príncipe de Tobi. Jefité é o príncipe de Tobi. E lá vem uma multidão. Lá vem uma multidão. Não deixa nada tomar sua bênção. Eu vou repetir. Não deixa nada tomar sua bênção. Eu vou repetir. Não deixa nada tomar sua bênção. Não deixa nada tomar sua bênção. Ele para aqui, todo ensanguentado, com a cabeça do inimigo na mão. E lá vem uma multidão gritando: Jefté, Jefté, Jefté. Tobi, Gileade. O mesmo caminho que ele passou há 30 anos atrás. Eu gosto de pregar para quem acredita em revelação. O mesmo caminho que ele passou há 30 anos atrás. Com a mochilinha. Sai! Filho de uma prostituta! E ele chorando. 30 anos depois ele volta pelo mesmo caminho, montado no cavalo. Em vez de ir para Tobi, olha o que ele fez, ó. Em vez de ir para Tobi,
E ele grita: Tobi! Nunca mais! Gileade! Jefté está chegando aí! Amando e que faça, acabando re que fainai, camando clefa, amando e que fande plaiche, amando e que faz tenei clefa, anassa mai que faz, alabando e que fanda ravachou, aravanda cá. Quando ele vai voltando para Gileade, na mesma estrada que passou de pé, ele volta montado a cavalo. Na mesma estrada que o povo gritava: sai, filho de uma prostituta! Não tinha nome. Agora todos estão gritando. E ele com a cabeça dos filhos de Amon na mão. E todos gritavam: viva Jefté! Viva Jefté! Viva Jefté! E ele aqui. Na mesma estrada, pega a visão, pelo amor de Deus. Na mesma estrada, pega a revelação, pelo amor de Deus. Pastor Abílio, aonde o senhor quer chegar? Aqui. Deus nos trouxe aqui hoje para falar cara a cara conosco. Na mesma estrada que você foi humilhada, na mesma estrada que você foi humilhado, eu, Deus, te darei dupla honra, dupla honra, dupla honra. Quem recebe esta palavra, aplauda Jesus Cristo. O Emanuel é águia. O Emanuel é águia. Porque está escrito: quem der um copo de água sequer a um dos meus pequeninos, de maneira nenhuma perderá o vosso galardão. Imagine dois. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: pega a visão. Um minuto, no máximo. Eu devolvo o microfone a quem de direito. Depois, na sua leitura, você vai ver que ele se assenta na cadeira e é aclamado o sétimo juiz. Pastor, não estou entendendo nada. É porque tu é ruim para pegar a revelação. Deus nos trouxe aqui hoje para dizer: filho, filha, a tua história não vai terminar assim. Não, eu vou falar de novo para ver se você pega. Deus está falando conosco: a tua história não vai terminar assim. Alguém aqui acredita em milagre? Alguém aqui acredita em milagre? Diz para ele, diz para ela, fala para alguém que está do teu lado, mas fale com autoridade. Diz para ele, diz para ela assim, ó: você vai ouvir o meu testemunho. Você acredita? Teve gente que olhou assim, ó. Teve gente que ficou olhando para mim, mas não profetizou. Você não está profetizando a bênção da outra pessoa, não. Você está profetizando a sua própria bênção. Você vai ouvir o meu testemunho. Se para profetizar para tudo é ruim, imagine para os outros. Há poder nas nossas palavras. O que a igreja liga na terra está ligado nos céus.
Isso não é meninice não, amigo. Isso aqui é crer na revelação da palavra. Se você diz, você vai ouvir meu testemunho, se falar com fé, Deus vai prover um testemunho forte para a sua vida. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, você vai ouvir meu testemunho. Fale de novo para ele com muita fé, você vai ouvir meu testemunho. Quem acredita em milagre aqui? Quem acredita em milagre aqui? Pela última vez, quem acredita em milagre aqui? Diga para alguém que está do seu lado, diga para alguém que está do seu lado, cuida bem de mim que tu não sabe quem sou eu amanhã. Aí tem gente que diz, você não é ninguém. Está pensando que você é quem? Cheio de porém nas costas. Sai, porém. Aí, porém, chega em Tobi, e Deus exalta, porém, em Tobi. Porém, agora já tem um apelidozinho em Tobi, e fica preso a Tobi. E acha que a vida de Tobi é boa. Não entende que aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Deus exaltou ele em Tobi, sim, mas os pés dele estavam em Tobi, mas o coração estava em Gileade. Quem nasceu para coisas grandes não fica preso a coisas pequenas. Melhorou a sua vida? Com certeza. Mas Deus está dizendo, não fica preso a isso. Ainda tem Gileade te esperando. Deus ainda vai te exaltar. Quando eu disser Gileade, você vai gritar, estou chegando aí. Mas antes do Gileade, estou chegando aí, você vai gritar. Quando eu gritar, Tobi, que é a atual conjectura, é o que você está vivendo. Tobi é o que você está vivendo. Tá bom, pastor, eu sei que está. Bem melhor vai ser Gileade. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, pega a visão. Quando eu disser Tobi, você vai bater no peito e gritar, nunca mais. Mas um nunca mais profético. Pastor, eu não vou gritar nada. Então morra em Tobi. Morra em Tobi. A Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer nada que não queira. Morra em Tobi. Fique em Tobi. Viu? Problemática. Quando eu disser Tobi, que é a atual conjectura, você vai gritar nunca mais. Depois do teu nunca mais, eu vou vir atrás e vou dizer Gileade. Você vai gritar, tô chegando aí. Pastor, oi, eu não vou gritar não, não grite. Pastor, oi, isso é meninice, que seja, contanto que você grite. Isso aqui não é meninice, coisa nenhuma, isso é um ato profético. Agora, pelo amor de Deus, não grita, estou chegando aí em Tobi não, que você vai ficar lá. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Preparado para sair daqui abençoado até o tutano? Igreja viva, igreja militante,
para estremecer as trevas, para estremecer a geena. Isso é um ato profético, amados. Você vai dar testemunho. Não, você não entendeu. Você vai dar testemunho para estremecer o inferno. Igreja viva, igreja militante, para Satanás ouvir lá na geena: Tobi, Gileade,